Oi, turma, tudo bem? Estou de volta, então, para trazer para vocês uma aula sobre os comandos de modificação do CAD. Então, a gente vai ver comandos como offset, como mirror, trim, então, que são comandos que vão auxiliar vocês a representarem os projetos arquitetônicos e outros projetos complementares no CAD também. Tá? Vou apresentar minha tela. Então, eu já abri meu CAD aqui, então ele já vai aparecer dessa forma na minha tela, tá? Vocês podem observar, então, que eu não tenho nada representado na tela, eu vou iniciar tudo novamente do zero, tá? E aí, então, vocês sabem que a gente não precisa fazer nenhuma configuração, então, num primeiro momento, para trabalhar com unidades, né, a gente só faz essa configuração lá no final, quando a gente coloca em escala, e eu tenho aqui, então, a minha tela limpa, tá? Eu vou aproximar o meu zoom aqui, mesmo que eu não tenha nada na tela, para que eu trabalhe em metros com medidas pequenas, assim, até 10 metros. Então, o ideal é que a gente faça essa aproximação aqui, né, desse grid, para que o nosso desenho ele não fique muito pequenininho e a gente perca ele dentro dessa tela do card, que ele é muito grande, né? Então, a gente não consegue trabalhar com um desenho muito pequenininho, com esse zoom muito estourado, digamos assim. Tá? Então, eu vou iniciar aqui, novamente, fazendo uma line, tá? Que é um comando de desenho. Os comandos de modificação do AutoCAD, eles estão nessa aba aqui, e eles precisam, todos eles são que tenha um desenho, um comando de desenho como base, né? Então, para que eu possa aplicar um outro comando de modificação, eu preciso ter um comando de desenho como base anteriormente, né? Então, não tem como eu fazer nada nessa aba de modificação aqui sem ter uma base, né, inicial aqui com os comandos de desenho. Então, na última aula, a gente viu a line, a diferença entre a line e polyline, círculo, arco, e aí vocês acabaram explorando um pouco dos outros comandos, tá? Então, eu vou iniciar novamente com uma line. Vou ativar minha ferramenta Orto aqui embaixo, então, ou vou acionar pelo F8 do meu teclado, para que eu consiga desenhar uma linha reta, tá? E aí eu vou desenhar, então, essa linha tendo 6 metros aqui de comprimento, e nesse sentido eu vou botar 5 metros, tá? Vou fazer aqui um retângulo, então, um retângulo de 6 por 5, e aí eu fechei aqui a minha ferramenta, tá? É aqui o meu retângulo, desculpa. Quando eu já tenho, então, essas linhas aqui sendo utilizadas no meu desenho, eu já posso, então, trazer ferramentas de modificação para modificar esse desenho que eu já criei aqui no meu CAD, tá? Sem ele, eu não tenho como fazer nada com as ferramentas de modificação. Então, o primeiro comando que a gente vai aprender é o comando offset. O que esse comando faz? Esse comando, ele vai duplicar a minha linha em uma distância pré-determinada, tá? Para que eu faça paredes, por exemplo, eu sempre utilizo esse comando offset, tá? Então, aqui na aba Modify, esse comando, ele tá aqui, offset. Ele tinha uma aparência um pouquinho diferente nos AutoCADs anteriores, tá? Mas o princípio era o mesmo, então eram duas linhas assim, só que o desenho era um pouquinho diferente, tá? Então, assim, vou ativar esse comando por aqui, clicando então nesse ícone de offset, tá? E aqui embaixo, então, ele já está pedindo, ó, para me especificar uma distância para que eu aplique esse comando nesse meu desenho, tá? Então, eu sei que o comando está ativo porque eu já tenho esse texto que está acompanhando o meu cursor, né, no caso, e essa parte aqui na minha linha de comando, ela já está pedindo para especificar uma distância, tá?
Então, como eu vou fazer paredes, eu vou desenhar aqui uma parede de 20 centímetros, digamos assim. Então, o que eu preciso fazer? Digito 0,20. Não preciso colocar o meu cursor aqui, é só digitar já direto o número que o AutoCAD já compreende. Só que depois que eu digito esse número, eu tenho que dar um Enter para ele entender que eu especifiquei uma medida. Então, ela vai aparecer aqui nessa parte superior da minha linha de comando. E aí, eu vou começar, ó. Cliquei na minha linha de base, então, que é a linha que eu já tenho de desenho. E aí, eu posso mover o meu cursor para um lado ou para o outro. Isso vai definir para onde eu vou duplicar essa minha linha. Então, se é para dentro, eu puxo o cursor para cá e dou um clique. Se é para fora, eu puxo o cursor para cá e dou um clique. Então, eu vou puxar para dentro, vou clicar, tá? E vou fazer a mesma coisa nas demais linhas. Ó, então, eu já tenho aqui todas elas de 20 centímetros de distância, né? Então, a composição dessas duas linhas aqui, elas me formam uma parede no meu desenho arquitetônico, por exemplo. Se eu precisar continuar, eu posso continuar a edição, né, desse meu desenho com a mesma medida, ou eu posso trocar essa medida se eu precisar. Então, o que eu preciso fazer? Clico em cima. E antes de clicar ali no para o lado que eu quiser, eu posso botar 0,15, digamos assim, e ele vai fazer o meu offset agora de 15 centímetros, tá? Então, eu não preciso definir, assim, finalizar e iniciar de novo o comando. Apesar de ser uma forma bem fácil de fazer, que a gente pode trabalhar, então, é iniciar novamente o comando, né? Cada vez que a gente precisar de uma medida nova. Então, o que eu faria? Eu teria o comando ativo, né? Ele está com 0,20, digamos assim, 0,20. Eu fiz uma linha de 20 centímetros, mas agora eu quero uma de 15. Eu posso finalizar esse meu comando dando um Enter, tá? E para iniciar de novo, se eu quiser, eu posso só dar um Enter novamente, que ele vai ativar o último comando que eu usei. Então, como foi o offset, ele vai ativar o offset de novo. Aí eu só especifico 0,15 ali, tá? Ou ponto 15, dou um Enter, e aí eu saio duplicando a minha linha aqui, conforme eu quiser, tá? Então, essas linhas que eu fiz agora são só de exemplos, seleciono elas e dou um delete, não vou querer elas. Ou posso usar a ferramenta Erase aqui do meu, que é um comando do CAD, né? Que é na minha aba modificar também, tá? Então, vou dar um delete. Vou utilizar, então, ou no teclado ou o Erase aqui, não tem problema nenhum. Bom, a gente sabe que as nossas paredes, elas não têm essa linhazinha que ficou aqui, né? Então, elas são sem essas linhas, né? O acabamento das paredes. Então, para isso, a gente vai utilizar a ferramenta Trim para aparar essas linhas que ficaram sobrando, tá? Então, o que eu vou fazer? A minha ferramenta Trim, ela também era diferente nos AutoCADs anteriores, e agora a aparência dela é essa tesourinha aqui cortando a linha. E no lado tem uma flechinha, ó, que mostra Trim e Extend. Então, a gente usa o comando Trim para aparar e o comando Extend para estender essas linhas, tá? Depois que elas foram aparadas, por exemplo. Então, vou ativar meu comando Trim por aqui. Ou se eu precisar, posso ativar o meu comando Trim pelo teclado, que seria TR, e vou dar um Enter, tá? E aí, o que eu vou fazer? Ele está pedindo aqui para que eu mostre alguma linha de referência para ele cortar já, né? Então, assim, o 2020 ele já vem mais avançado, 2021, no caso, ele já veio mais avançado que os outros, então, se a gente precisasse começar a cortar essas minhas linhas, né, essas linhas aqui, eu precisava mostrar uma linha de referência para o meu AutoCAD,
tá? E isso não é necessário agora, com o 2021. Eu já posso vir aonde eu quero cortar e ele já vai cortar diretamente, tá? Então, eu clico aqui e vou aparar todas essas arestas aqui. Então, essa é uma das diferenças do CAD anterior, tá? Ele precisava anteriormente que eu definisse uma aresta para cortar. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Por exemplo, se eu quisesse cortar esse pedacinho de linha aqui, eu tinha que definir essa linha aqui como a linha de base para o corte. Então, aí eu definia essa, dava um Enter e cortava depois apertando na ferramenta aqui novamente. Agora ele ficou muito mais fácil, então eu ativo o comando e eu venho aqui nessa linha a possibilidade de corte que ela me dá, ó. Então ele já vem mais automático agora. Então são essas mudanças que vão acontecendo ao longo dos anos no CAD, são bem interessantes, né? Então aqui, tá? Então, ó, eu já tenho paredes aqui feitas, né? E agora eu posso criar uma janela, digamos assim. Então, para eu criar uma janela, o que eu poderia fazer? Eu indico vocês a trabalharem, então, com Align, tá? Se vocês quiserem criar uma janela aqui no meio desse vão, de 1,5 m, por exemplo, eu inicio o meu comando Line e eu tenho que estar com as minhas ferramentas de Snap aqui, né? E elas têm que estar ativadas e tem que estar principalmente ativado o midpoint, tá? E aí, se é no meio do meu vão, o meu card ele reconhece onde é o meio dessa minha linha. Então, eu vou clicar aqui onde ele encontrou o meio e só estender para essa parte, dar um Enter para finalizar. A minha janela é de 1,5 m, então o que eu faço? Eu vou dar um offset de 0,75 para um lado e 0,75 para o outro, para completar esse meu 1,5 m. Então, eu pego a minha ferramenta de offset, tá? E aí eu vou botar 0,75, dar um Enter, clico aqui, venho para cima e clico aqui, venho para baixo. Enter. Vou apagar essa minha linha do meio, porque ela era só uma referência, não preciso mais dela. Uma coisa interessante que a gente sempre tem que começar a fazer, mesmo que a gente não esteja trabalhando com os layers ainda, é sempre aparar essas linhas aqui e deixar a janela desunida das paredes. Então, por exemplo, eu não posso ter uma linha de parede embaixo da minha linha que vai ser janela, porque geralmente essa minha linha de parede, ela vai ter, quando eu configurar, uma espessura diferente, e a minha linha de janela tem uma espessura menor. E se eu tiver essa linha de parede passando por baixo de uma linha de janela que é mais fina, o que vai sair impresso vai ser essa minha linha de espessura mais grossa e vai ficar errado no meu desenho. Então, a gente tem que sempre acostumar a fazer a janela e aparar, então, essas linhas aqui de parede e depois criar outras linhas para representar a janela, ok? Então, o que a gente vai fazer é dar um trim, e eu vou iniciar aqui com o meu trim, tá? Clico aqui no trim, ele já entende o que eu tenho que cortar, então eu clico em cima e clico novamente, tá? Dou um Enter para finalizar. Então, eu já tenho aqui um vão de janela, tá? Então, agora, o que falta eu fazer? Eu preciso fazer linhas aqui para representar que isso é uma janela. Comando Line, como as minhas ferramentas de endpoint e midpoint estão ativadas, eu vou iniciar aqui no endpoint e vir até o outro lado, ó, finalizar, iniciar de novo, finalizar. E eu poderia trabalhar com uma linha aqui no meio, né? Muitas pessoas trabalham só com uma linha. Eu vou deletar aqui. Muitas outras trabalham com duas linhas aqui no meio, tá? Então, eu tenho uma parede de 20 centímetros e eu vou querer dar um offset aqui de 0,05 e deixar uma espessura como se fosse um vidro. Então, eu vou dar um offset
0,05, dou um Enter, e vou botar aqui uma espessura do vidro, ó. E aqui fica representado, então, que eu tenho o vão da minha janela, né, e um vidro aqui no meio, tá? Se eu quisesse representar uma janela a 1 metro de distância aqui desse canto, nesta parede, o que eu poderia fazer? Tem a possibilidade de fazer com a line, clico aqui, clico nesse canto e venho 1 metro, e ele vai me dar essa referência, tá? E aí eu faço assim, já dei a referência, se eu quiser 1,5 metro, só vou dar o meu offset aqui para o lado. Porém, ficou uma linha sobreposta, uma linha em cima de outra linha. Então, isso não é admissível no CAD, porque a gente vai fazer várias portas, várias janelas numa edificação maior, e essas linhas, elas vão acabar pesando o meu arquivo. Então, eu vou ter milhares de linhas, umas por cima das outras, então isso não dá para acontecer. O que a gente faz? Para ter essa referência aqui, eu posso trabalhar com o meu offset, tá? Dou um offset, o meu atalho do teclado do offset é O, vou dar um Enter ali para ativar, e aí, então, ele está pedindo qual é a distância, eu vou botar 1 metro, Enter, e aqui, ó, daqui para cá, 1 metro, então, eu tenho 1 metro aqui, posso clicar nessa linha, somente estender ela, puxar aqui, e aí, então, eu tenho o início da minha janela. Outro offset, 1,5, que é a distância da minha janela. Existem milhares de formas de fazer isso, a gente poderia trabalhar, então, o offset, estender ele na parede, dar um outro offset, depois dar 30, então tem várias possibilidades. Vocês vão se adaptar à medida que vocês forem avançando na disciplina, vocês vão pegando o jeito próprio de vocês de desenharem os projetos, tá? Então, uma coisa que nunca muda é que eu preciso aparar, então, essa minha janela, não posso deixar a mesma linha das paredes, essas paredes têm que interromper na janela, então eu vou dar um trim. Meu comando no teclado TR, ou ativo ali na minha tesourinha. Finalizei. Line, meu atalho no teclado é L, vou iniciar novamente uma line aqui, para finalizar essa janela. Offset, 0,05, né? 0,05 ou 0,05, tanto faz. E aí eu crio o meu vidro aqui, tá? Entendeu? Crio o meu vidro aqui dentro, tá? Digamos que eu queira representar um banheiro aqui. E esse banheiro vai ter mais ou menos 1,5 metro aqui nesse sentido. E uns 2,80 metros aqui, tá? Essas são medidas internas. Então, o que a gente pode fazer para criar esse banheiro nesse projeto que a gente já está fazendo? Então, eu posso trabalhar ou com a minha line, né? Mas aí tem aquele problema que eu tenho que apagar a minha linha de referência. Ou eu posso trabalhar com o meu offset também. Então, eu dou um offset, enter, né? Ali, inicio com o atalho no teclado, eu trabalho mais com os atalhos do teclado e não com os ícones, mas não faz diferença nenhuma, ou é teclado ou é ícone, vocês podem escolher o que quiserem, tá? Então, eu disse que eu tenho internamente 1,5 metro, então 1,5, enter. Desta parede para dentro, 1,5 metro. Espessura do meu banheiro, não precisa ser 20 centímetros, então vou botar 15 centímetros de espessura. Vou dar um offset aqui novamente e vou botar 0,15 pro lado, tá? Nesse sentido aqui, então, eu tenho 2,80 metros de comprimento, offset novamente, 2,8, tá? Clico aqui e depois eu começo, então, 0,15. Posso finalizar o comando ou
continuar, né, com o comando de offset. Poderia ter dado esse comando de offset tudo junto, né? Dado primeiro 1,5 m, depois 2,80 e aí sim 15 e 15, tá? Mas isso não, eu não fiz, então eu vou fazer agora um trim aqui para parar essas minhas arestas que ficaram a mais. Então, o trim veio aqui na minha tesourinha e já vou aparar aqui, ó. Então, ele vai por partes. Aqui também eu vou aparar porque eu não tenho essa emenda, essa linhazinha na emenda das paredes, tá? A mesma coisa aqui, vou aparar, tá? Se eu precisar estender alguma dessas linhas em que eu tenha aparado demais, digamos assim, o meu comando é o extend. Então, eu venho em estender, né? No caso, é extend, clico nele, tá? E aí ele já vai, ó, se eu vier em cima da linha, ele já vai me dar a opção de estender. Ele sempre vai mostrar a linha que está mais próxima. Então, nesse caso da externa, a minha linha mais próxima é essa aqui de baixo. Quando eu boto nessa linha aqui, o meu cursor, ele vai estender só até a próxima parede, que é a minha linha mais próxima. Eu estendi ali, só clico em cima, ele já estende. Se eu quiser estender até essa parede até o outro lado, dou mais um clique e ele estende, tá? O que eu fiz? Estendi demais, né? Então, vamos lá, vou dar o trim novamente. Enter aqui, aparo já essas linhas que ficaram a mais, certo? Janelinha de banheiro, então vamos fazer essa janelinha, porque a gente precisa de uma ventilação, e aí a gente já pode treinar, então, mais um pouco dos nossos comandos. Venho com uma line, como a minha janela pode ser aqui no centro, né? Clico de um lado ou outro. Vou dar um offset aqui de ponto 30, porque essa minha janela vai ter 60 centímetros ao total, então tenho 30 centímetros para cada lado. Deleto essa minha linha central, que seria uma linha de referência só. Não posso deixar as mesmas paredes, então eu vou aparar com o trim. Ó, agora o trim, ele sumiu daqui. Então, na verdade, ele tá oculto, né? Porque o último que eu usei foi o extend. Então, eu clico no trim e já venho aparar aqui. Enter para finalizar. Line para unir novamente, mas com uma linha independente. E offset para botar 0,05 e dar um offset aqui para representar o meu vidro. Ok, então eu já tenho a representação aqui minha suíte, digamos assim, tá? O que eu preciso fazer agora? Eu não tenho nenhuma porta sendo representada aqui no meu desenho. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um offset daqui. Sempre esse espaço entre a parede e o início de uma porta, se vocês observarem na casa de vocês, em qualquer lugar, tem um espacinho que é de tijolo ali, que fica para fixação da porta. Esse espaço, geralmente, a gente chama de muxeta, boneca, tem vários nomes, né? Em vários locais do Brasil eles se chamam de formas diferentes. E aí, então, eu tenho a possibilidade de trabalhar com 10, 15 centímetros, tá? Aqui na disciplina a gente vai trabalhar sempre 10 centímetros, então vai ficar como padrão. Então, essa minha porta vai acontecer nessa parede aqui, porém 10 centímetros de distância desta outra parede aqui. E aí, o que eu vou fazer? Vou dar um offset, ó, Enter, então, no meu atalho do teclado, eu clico aqui, digito 0,1 ou 0,1, Enter, confirmei a medida, né? A minha referência é essa linha. Clico nela, puxo para o lado, tá? Mesma coisa que a gente fez com a janela aqui. Ficou essa linha comprida, o que eu posso fazer? Utilizar a minha ferramenta de estender, tá? Clico aqui, estendi, vou dar um offset novamente,
E agora é a distância, o tamanho de abertura da minha porta. Então, vou fazer uma porta de 90, 0,90 ou 0,9 para o lado, clico para o lado. O que falta agora? Preciso dar um trim aqui para aparar essas linhas que sobraram. Então, clico no trim, clico aqui e aqui. O vão da porta está aqui, também precisa ser cortado, porque senão vai ficar uma linha mais grossa. E nesse caso a porta ela fica aberta, então eu não tenho nada aqui de barreira, tá? Para fazer a minha porta em si, né? Então a folha da porta, o que eu posso utilizar? Posso utilizar a ferramenta de retângulo que a gente já aprendeu, posso utilizar a minha ferramenta de polyline, tá? Eu vou iniciar com o polyline, mas depois eu vou fazer a próxima com o retângulo para vocês verem. Então, polyline, clico nela, clico aqui, então, bem no início da porta, subo 0,9, que é 90 centímetros, né, da nossa porta. Para o lado, a espessura dessa porta, a gente representa geralmente com 5 centímetros também, porque senão não aparece, fica muito fininho. Se eu representar 3, 2, então 0,05 para a lateral, tá? Porque não deu certo. 0,05, abaixo 90, né? Então, 0,9 e clico para o lado aqui para finalizar. Lembrando que o polyline ele faz uma linha em cada uma dessas direções aqui, porém no final ele une tudo, né? Então é como se eu tivesse um retângulo aqui para ser trabalhado, tá? Vou movimentar aqui, então esse daqui seria a minha folha da porta. Vou usar o comando move só para tirar um pouquinho ela daqui e fazer essa porta com retângulo para vocês verem. Então, para mover qualquer objeto, eu clico nele e seleciono a opção move, né, que seria mover. Posso clicar em qualquer ponto da tela ou num ponto de referência aqui no meu objeto mesmo. Então, eu prefiro sempre pegar num ponto de referência no meu objeto. E clico para o lado, tá? Então, essa outra ferramenta, mover. Vou fazer essa minha porta agora usando a ferramenta de retângulo, tá? Então, eu vou fazer um retângulo. Eu quero que vocês lembrem que a gente vai sempre trabalhar no eixo X e no eixo Y, para que a gente consiga compor esse retângulo. Então, preciso pegar uma referência, né, um local de referência para iniciar o retângulo, ó, cliquei ali. E agora, o que eu preciso fazer? Eu boto o arroba, para ele entender que eu vou dar minhas coordenadas. Primeiro sempre em X e depois em Y, tá? Então, você tem que ter isso bem anotado e bem compreendido. Então, minha medida em X é a minha espessura, 0,05. Então, 0,05. E aí, eu vou trabalhar agora digitando a vírgula e ele vai entender que eu vou estou digitando uma coordenada aqui, né? Então, eu já separei. Botei o 0,05 e agora separei a minha coordenada e vou botar minha medida em Y, que vai ser 0,9, e vou dar um Enter. E ele vai criar uma folha de uma porta, da mesma forma que a gente trabalhou com o polyline, tá? Se eu quisesse que essa minha porta não acontecesse nesse sentido, não acontecesse para cá, e ela viesse, o 0,5 viesse nessa direção aqui da parede, o que eu deveria fazer era digitar menos 0,05, porque ele trabalha no eixo X e o eixo Y. Então, para o lado direito é sempre positivo, para o lado esquerdo sempre negativo. Para cima, sempre positivo, para baixo, sempre negativo. Então, eu tenho que observar isso, né, na hora de trabalhar com o meu projeto ali.
Para iniciar, então, aqui, fazer um arco numa porta, eu vou pegar um arco aqui. Eu não vou iniciar no 3 pontos, tá? Eu vou fazer Start, Center, End. Então, o que é isso? Vou clicar nele e vou começar aqui, seria o início do meu arco, no meio e no final, tá? Então, aqui é o centro do meu arco. Então, o início, centro e o final do meu arco, tá? Então, isso pode, às vezes, gerar algumas confusões, porque se eu iniciar ó, o meu arco por aqui, ele vai dar lá para o outro lado. Então, eu tenho que cuidar, né? Que ele sempre vai fazer nesse sentido aí a representação do meu arco, tá? Então, mas isso é bem normal, é bem tranquilo. Deixa eu só ligar minha bateria aqui para a gente já continuar. Pronto. Então, eu vou vir aqui sempre no Start, Centro e Final, tá? Eu já tenho uma porta representada aqui. A minha porta do banheiro, eu preciso fazer ela também, mas ela não vai ser tão grande assim. Vou fazer essa minha porta de 70 centímetros, não é uma porta acessível, tá? Então tem que cuidar isso sempre. O que eu faço? Offset, para ter a minha referência de 0,10 daqui, tá? Posso colocar agora offset novamente, 0,7, e depois estender essas minhas linhas até embaixo e dar um enter aqui, tá? Dou um trim para parar o que sobrou aqui. Certinho. Vejam que eu fiz de formas diferentes, né? Então, estendendo e usando offset de formas diferentes. Então, isso mais para vocês fixarem o comando. Pode ser que vocês já vão se adaptando a usar de forma diferente, um comando antes do outro, assim, vocês podem estender e depois dar o offset, ou dar o offset e depois estender e dar o trim, então isso vai depender muito da prática que vocês vão pegando e vão se acostumando no comando, tá? Vou fazer aqui um retângulo novamente para representar a minha porta, então, arroba para entender a coordenada, ponto 05, né, 0,05, vírgula, 0,70 e dou um enter. Aqui, pego arco, start, center, end, então, e aí, então, tá definido as minhas duas portas aqui no meu desenho, tá? Então, aqui eu trabalhei com... Vou apagar esse aqui. Trabalhei com vários comandos aqui, né? Mas de forma bem simples, e eu já consegui representar assim, praticamente tudo dentro de uma planta baixa de suíte, tá? Outro comando que eu posso utilizar, que é bastante útil, é o meu comando copy, tá? Então, seleciono ele, seleciono o meu objeto, para entender que foi alguma coisa selecionada, o card precisa que eu confirme a seleção com um Enter. E aí eu posso pegar, então, um ponto de referência e mover essa minha suíte e copiar ela diversas vezes, quantas vezes eu quiser, tá? Então, um comando bem interessante de se fazer. Por exemplo, se eu tiver várias portas de 90, eu não preciso desenhar todas, basta que eu selecione aqui e vá copiando, tá? Outro comando muito bacana de se usar é o mirror. O mirror é esse comando aqui, então, o mirror, ele vai espelhar o nosso desenho, então ele vai fazer um espelho dessa representação que está sendo feita aqui, ao contrário, então ele vai botar aqui e vai duplicar esse meu desenho, mas de forma contrária. Então, a gente vai experimentar esse comando agora.
Seleciono a ferramenta Mirror aqui, tá? Seleciono o objeto que eu quero fazer o mirror, então vou fazer um mirror em toda essa minha suíte, digamos assim, e vou dar um Enter, tá? Para ele entender que eu selecionei alguma coisa no meu card. Então, selecionei tudo isso aqui, e ele vai pedir um ponto de referência para ele gerar o mirror. Então, eu vou fazer a partir desse ponto aqui, e aí vocês podem ver, ó, que dependendo da onde eu vou mexer o meu mouse, ele vai duplicar ou para baixo dessa linha tracejada amarela que ele está criando aqui, ou para o lado, tá? Então, assim que a gente vai trabalhar com o mirror. Então, nesse caso, eu vou espelhar para o lado, então eu vou puxar meu cursor para cima e essa linha tracejada vai ficar nesse sentido e ele vai rebater para o lado. Clico aqui para cima e ele vai me perguntar se é para apagar o primeiro objeto, e não então esse objeto que eu selecionei anteriormente. Eu tenho a opção de apagar ele ou simplesmente duplicar e permanecer com esse objeto aqui. Então, eu não vou querer apagar, eu digito não ali, ou digito N no teclado, ou clico no N ali, no No, e ele vai entender que eu não quero apagar essa minha representação, tá? Vou fazer novamente aqui, então clico no Mirror, seleciono o meu objeto, dou um Enter para entender que foi selecionado, e aí ele vai pedir primeiro ponto para ele fazer o Mirror. Posso fazer aqui, puxar aqui para cima novamente, ó. Mas agora eu vou querer apagar a minha suíte de base, digamos assim. Então, eu vou querer apagar, yes, ele apagou e deixou só o resultante desse processo, tá? Vou fazer de novo para vocês visualizarem novamente outra opção. Então, eu vou ter aqui, selecionar o meu objeto, então toda a suíte, dou um Enter para entender. E agora, na hora de especificar uma medida, eu posso dar uma medida que eu posso especificar esse ponto fora desses pontos de referência aqui dos cantos do meu projeto. Então, digamos que eu queira dar um mirror mais ou menos nessa distância aqui, eu clico e ele vai duplicar essa distância também, tá? Cliquei aqui, não vou querer apagar. E aí, então, a gente já tem várias formas de trabalhar com esse mirror, tá? Então, aqui está a representação na minha suíte. Vou colocar aqui, então, uma outra opção de trabalho agora, que seria rotacionar esse meu desenho, tá? Então, a ferramenta que a gente utiliza é a ferramenta Rotate. Vocês podem observar que a gente tem o Rotate nessa aba Modify também. Então, eu vou clicar nela. E a mesma forma, ele vai pedir para selecionar um objeto. Vou selecionar aqui. Preciso confirmar com um Enter para que o CAD entenda que eu fiz essa seleção. E aí eu posso trabalhar com qualquer ponto aqui de referência no meu desenho ou qualquer ponto na tela. Eu vou pegar aqui esse ponto central e aí eu posso rotacionar, ó. Posso fazer ele 90 graus, posso fazer ele totalmente ao contrário aqui, né? Rotacionar 180 para cima, para baixo, para o lado. E se eu tirar aqui o meu horto, como ele está sendo selecionado, ó, ele vai ver que eu tenho possibilidade de rotacionar em qualquer ângulo, né? Então, eu posso rotacionar em 45 graus, tá? Deu um Enter e ele rotacionou aqui o meu desenho em 45 graus, certo? Posso dar aqui um mirror também. Preciso do Word aqui para fixar, ó. Eu vou apagar esse restante aqui de desenho. E aí eu tenho, por exemplo,
aqui criado o meu quarto ali, digamos, 2 suítes num hotel, mais ou menos assim. Dou mirror aqui, só brincando assim com o meu desenho, tá? Então, assim que a gente pode ir trabalhando os nossos arquivos, então existem várias formas de se trabalhar no CAD, né? Várias ferramentas que ajudam a rotacionar para não precisar desenhar de novo, espelhar para também não precisar desenhar de novo, copiar, então existem muitas coisas que a gente pode fazer. Vou trazer para vocês então uma outra ferramenta, que é a ferramenta Explode, tá? Essa ferramenta ela vai auxiliar vocês quando vocês tiverem um objeto unido assim, como esta porta, por exemplo, e eu não quiser mais trabalhar com ele de forma unida, eu preciso só que ele esteja só em linhas, por exemplo, né? Digamos que eu queira apagar essa linha, e se eu selecionar, eu vou apagar o desenho inteiro. Então, eu preciso selecionar o meu objeto e clicar no Explode, e ele já vai desunir todos os objetos, tá? Então, é como se ele explodisse e ficasse cada um numa parte, né? Então, eu tenho ali esse objeto que era inteiro, agora só sendo selecionado em cada vez que eu clicar aqui no elemento sozinho. Vou dar um Ctrl Z aqui para unir novamente. Unir os objetos de novo. Se eu não tiver selecionado o objeto que eu quero dar o Explode antes, eu vou clicar no Explode, selecionar o objeto, vou dar um Enter e ele já vai fazer, então, essa desunião. É a mesma coisa, bem simples de utilizar esse comando, tá? E agora eu vou desenhar uma cama, então, vou fazer essa cama aqui no centro dessa parede aqui do banheiro. Vamos ver se vai dar certo. Vou trabalhar com essa ferramenta de line aqui. Vou puxar 2 metros, é a minha referência. Offset eu vou dar de 0,75, então que a minha cama vai ser de 1,5. 0,75 para cada lado. E mais um offset de 2 metros aqui. Para finalizar, essa aqui, então, é a minha cama. Vou dar um trim para parar essas laterais aqui. Tá? Então, eu já tenho essa cama aqui. Agora eu vou ensinar vocês a arredondar, então, esse cantinho aqui da cama, que a gente pode fazer também. Isso serve para esse comando serve para várias funções, né? Não só arredondar ali o canto da cama. Então, vocês têm essa possibilidade também de trabalhar com o comando em outras possibilidades. O comando que a gente vai usar é o Filet. Existe o Filet, o Chamfer e o Bleed Curves. E aqui esse último comando é uma atualização que existe nesses AutoCADs mais recentes, tá? Então, a gente vai usar o Filet no momento. O Filet, então eu ativei ele e ele pede aqui para eu selecionar primeiro o objeto ou, né, fazer a configuração do raio dentro do arco que eu vou precisar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer essa seleção ali, né, essa configuração de raio. Então, clico no rádios aqui. E aí, como eu tenho uma cama de 1,5 m, eu não vou fazer uma curvatura muito grande, eu vou botar aqui 20 centímetros de curvatura, tá? Então, botei 20, 0,20, né? Dei um Enter, então ele já ficou salvo aqui o raio. E agora sim eu vou selecionar o primeiro objeto, o segundo objeto, e ele já vai fazer, então, a curvatura. Então, esse comando ele ainda não foi atualizado, ele não continua. Cada vez que eu faço, ele se finaliza e eu tenho que iniciar de novo, então, clico ali. Porém, ele já fica salvo o raio que eu configurei anteriormente. Então, clico numa ponta, clico na outra e eu já tenho, então, o meu objeto curvado. Então, se vocês quiserem desenhar um travesseirinho aqui, vocês podem fazer e já sabem fazer a curvatura dele, tá? Vou fazer aqui, digamos que um mobiliário chanfrado agora, com aquele comando chamfer, tá?
Vou dar um offset aqui de ponto 60 centímetros. Vou puxar um pouquinho aqui a mais, tá? Vou até o final da janela. Então, como eu tenho aqui minha janela, eu consigo usar ela como referência. Basta que eu puxe, tipo, eu tô com a linha aqui, eu puxo aqui, ele vai me mostrar a minha referência, ó. Ali com aquele tracejadinho verde, tá? Vou fazer outra linha aqui. E eu vou chanfrar esse cantinho aqui. Então, eu vou deixar ele reto, né? Não curvado, mas chanfrado aqui. E o que eu preciso fazer? Então, para ativar o comando, clico aqui, clico em chanfer. Ele vai ter aqui, ó, para configurar primeiramente a distância que eu quero fazer esse chanfro, né? No caso, como a gente tem um objeto de 60 centímetros de largura, a gente não pode fazer um chanfro muito grande. Então, seria, tipo, se eu botar 20 centímetros para cá e 20 centímetros para cá, ele vai chanfrar nessa distância, tá? Eu preciso configurar primeiro. Dist, né? Clico ali. Ele vai pedir a primeira distância de chanfer, então 0,20. Dou um Enter. Ele vai pedir a segunda distância e já está pré-definido a mesma que eu usei anteriormente. Se eu quiser usar a mesma, só dou um Enter. E aí preciso começar, então, a selecionar o primeiro objeto, segundo objeto, e ele já dá um chanfer, ali já vai fazer o comando e já vai cortar, então, essa minha pontinha, tá? Vou dar um line aqui para vocês verem, ó. Essa distância que a gente configurou, então, é 20 centímetros daqui para cá e 20 centímetros daqui para lá. E aí ele gerou, então, esse chanfro aqui automaticamente, sem que a gente precisasse dar um offset para um lado, offset para o outro e fazer uma linha na diagonal, tá? Então, ele já fez isso automaticamente. Então, bem interessante esse comando também. Tem outra funcionalidade, que é se eu deletar esse objeto aqui, eu posso utilizar o comando chamfer para unir essas duas partes aqui, tá? Então, eu vou ativar ele, porém, em distância, eu vou ter que deixar 0. 0 e 0. E aí, eu seleciono uma e outra, e ele vai unir esse meu canto. Por exemplo, aqui, ó, se eu tivesse com com esse canto sem unir, então posso usar o chamfer aqui para unir, tá? Eu não consigo fazer um extend para unir esse canto, aquele comando extend, porque eu não tenho, se eu não tiver uma referência, uma linha de referência para essa linha ir até a referência. Então, por isso eu usei o chamfer, tá? Outra forma de unir o canto seria clicar na linha, através dos grips eu puxo aqui, puxo essa outra até encontrar, depois diminuo. Então, são N possibilidades de executar uma mesma atividade, uma mesma função ali no CAD, né? Um mesmo comando também serve para várias coisas e a gente pode sempre trabalhar com ele, tá? Então, eu vou ensinar vocês agora a tirarem a medida, tá? Das coisas que vocês fizeram, para conferir se está dando tudo certinho. E aí, então, a gente tem aqui mesmo nessa guia Home, né? Em Utilities, e a gente tem essa opção de Measure, e aí ele tem Distance, tá? Então, a gente vem aqui nessa distância, clica de um ponto a outro, 1,5, é uma cota temporária que aparece ali, né? Eu posso finalizar esse desenho ou pedir algumas outras informações ali e continuar o comando. Então, já sei que ele tem 1,5 m. Para tirar a área, eu vou clicar em área e aí eu vou fazer o seguinte: clico numa ponta, noutra,
e vou fazendo assim, ó, o contorno do ambiente que eu quero tirar a área. E aí eu não preciso calcular, ele me dá, quando eu aperto Enter, ele vai me dar automático aqui embaixo, tem área, e tem o perímetro, então, que seria a distância somada dessas minhas paredes. Então, o perímetro 20,40 e a minha área 20,89, certo? Se eu quisesse volume e tal, podia continuar no meu comando, mas eu quero sair, então finalizei, tá? E aí fica sempre aqui 20,89. Se eu quisesse digitar essa área aqui, que é o do meu dormitório, posso através do meu texto, então eu clico aqui e ele vai abrir, vai vir lá do meu cursor sempre esse ABC bem grande, e eu vou clicar aqui numa ponta em outra, assim, fazer um retângulo, para ele abrir uma janela de texto, tá? Bem pré-definido esse 2,5, porém ele é muito grande para texto. Então, a gente vai botar aqui 0,15. Imagine que a altura da parede seria mais ou menos a altura do texto, 0,15, 0,20, aí no máximo. Então, entra ali para ele entender que eu diminuí e o meu cursor ficou pequenininho. Aí eu vou digitar aqui, ó, dormitório. Vou digitar suíte, né? Que é mais suíte. Vou dar um enter aqui, ó. E vou digitar área, 20,89. Aí eu tiro aqui, ó, M, altigrade e o 2 para botar no metros quadrados, tá? Para finalizar o texto, eu só clico fora aqui e tá pronto, desenhado aqui o meu texto. Para mover o texto, clico nele, venho na ferramenta mover, aí posso colocar ele em um lugar mais visível, tá? Então, por hoje seria isso. Vocês podem continuar tirando a área do banheiro e fazendo o desenho de vaso, pia, travesseiro, poltronas, TV, se vocês quiserem, mas utilizem esses comandos de desenho e os comandos de modificação por enquanto, tá? Existe a possibilidade, sim, de colocar blocos, mas isso daí, então, é para uma próxima aula, certo? Então, a aula de hoje é isso. Até a próxima aula. Então, espero que vocês tenham conseguido compreender essas representações. Espero que isso vá ajudando a vocês já irem desenvolvendo os trabalhos de vocês no CAD, mesmo que seja à mão, vocês podem iniciar eles no CAD para vocês treinarem também, né, as representações nesse programa, que ele ajuda bastante, então, na nossa vida acadêmica e profissional, certo? Então, até a próxima e vamos conversando. Qualquer dúvida, sempre sabem que podem entrar em contato.